Dê o máximo de si em tudo o que fizer. Em todo o livro de Eclesiastes, Salomão concluiu que a melhor maneira de se viver é usar cada dia da sua vida como ele vem. Usufruir da vida tal como Deus a dá. Ele reforçou que Deus nos dá todas as coisas, não só a vida, mas os talentos e as ferramentas para trabalhar diariamente. Ele nos incentivou a ficarmos contentes com a nossa porção da vida. E qualquer que seja ela, devemos nos alegrar nos dias de prosperidade e tentar aprender com os dias de adversidade. A adversidade pode nos ajudar a pensar mais sobriamente e manter nossa vida apontada para a direção certa. Meu nome é Caco Pessoa e sou irmão em Cristo aqui da cidade de Araçatuba, o estado de São Paulo. Pois bem, hoje nós vamos ver uma continuidade das lições da série que estamos estudando, que se chama Qual o Sentido da Vida? E a lição de hoje, dê o máximo de si em tudo o que fizer. E nossa lição de hoje vai ficar em Eclesiastes, capítulo 9 e o capítulo 10. Pois bem, visto que Deus nos dá todas as coisas, então devemos usar o que Ele nos dá diariamente para honrá-lo. Sem Deus, o homem não tem futuro. As palavras de Salomão soam às vezes pessimistas, embora eles nos ensinem a pensar e agir positivamente. O negativismo do pregador provavelmente era resultante de uma reflexão sobre os seus próprios erros do passado. Tendo aprendido com os próprios erros, que no caso Salomão que nós estamos dizendo, que é o pregador, ele agora estava apto para advertir outros a se acautelarem dessas mesmas ciladas que ele tem passado, que ele passou. A descrição de seus erros é o lado negativo do ensino de Salomão, enquanto os seus conselhos para evitarmos essas ciladas constituem o lado positivo. E veja bem, nos capítulos 9 e 10, Salomão começou a solidificar a conclusão do seu estudo. Diante da certeza da morte, devemos usar cada dia da vida para o melhor proveito. Ele diz que fazer isso requer sabedoria, lá do capítulo 9, e que basta um pouco de insensatez para se destruir os efeitos da sabedoria, que aí é no capítulo 10. Ok, então vamos ver o primeiro ponto, a certeza da morte. E então vamos fazer uma leitura rápida do capítulo 9, versículo 1 até o 12, que diz assim: Deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e seus feitos estão nas mãos de Deus, e se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura, como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvários enquanto vivem. Depois, rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja
para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão, e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo seja alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nessa vida, pelo trabalho com que te afadigastes debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Pois bem, vamos entender um pouquinho sobre esse primeiro ponto, a certeza da morte. Deus não faz, então, acepção de pessoas quando provê os benefícios da vida na terra. Nós lemos em capítulo 9, versículo 2, o seguinte: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Deus manda chuva sobre os justos e injustos. Aí isso nós vemos em Mateus capítulo 5, versículo 45, ele lembra a mesma coisa. Não podemos então olhar para a situação de um homem e, baseados nisso, afirmar como Deus o vê. Se uma pessoa tem prosperidade, isso não significa necessariamente que Deus aprova a vida dele. Nem a tragédia na vida de uma pessoa significa que Deus está descontente com ela. As circunstâncias terrenas ocorrem tanto aos bons quanto aos maus, aos que honram a Deus e aos que não honram. Nota-se então apenas uma única diferença. As obras dos bons e sábios estão sob a mão diretiva de Deus. Essas obras não passarão desapercebidas por Deus, ainda que esses indivíduos não vejam diferença alguma na maneira como o mundo os trata. Veja, a morte é um acontecimento que ocorre a todos. Por isso que dissemos que Deus não faz acepção de pessoas. Isso nós vemos lá no capítulo 9, versículo 3 até o 6. Pode parecer injusto que homens piedosos sofram o mesmo fim na terra que os impiedosos. Se não considerarmos os benefícios eternos que pertencem aos que servem a Deus, pode ser que tenhamos pouco incentivo para sermos tementes a Deus. Alguns podem até optar por um caminho de maldade e loucura, porque não veem vantagens em ser piedosos. Bom, Salomão disse o seguinte: para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto.
Isso lá do capítulo 9, versículo 4 que nós lemos. No mundo antigo, o cão era considerado o animal mais desprezível. Os cães não eram animais de estimação como são hoje. O leão era o rei, ou melhor ainda, talvez seja, o rei dos animais, admirado por sua coragem e agilidade. E então, Salomão estava dizendo o seguinte: é melhor ser ninguém vivo do que alguém morto. Só os vivos têm alguma esperança de saber ou realizar coisas aqui na terra. O versículo 5 diz o seguinte, vejam: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Todas as obras terrenas dos mortos cessaram. Isso lá do capítulo 9, versículo 6. É difícil dizer se Salomão estava falando do seu próprio desânimo com a vida ou se estava expondo a situação da vida como ela é vista pelas pessoas que não têm Deus. A maneira como algumas pessoas pensam até hoje não reflete um conhecimento ou um entendimento da eternidade. Deus é um Deus eterno. Ele não é só Deus dos vivos sobre a terra. Quando Deus apareceu a Moisés na sarça ardente, lá de Êxodo, capítulo 3, versículo 6, ele disse assim: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então, todos esses patriarcas já haviam morrido há séculos. Entretanto, Deus é, e não foi, o Deus deles. Então, Deus é o Deus ainda. Então, significa que eles estão vivos. Deus não é Deus de mortos. Devemos viver, então, a vida em sua plenitude. Lá do capítulo 9, versículo 7 até o 12, ele vai explicando a respeito disso, segundo Salomão. Então, devemos desfrutar o bem de todo o nosso trabalho e ser feliz com o que Deus nos dá. Ele disse que devemos usar as bênçãos para honrar a Deus enquanto vivemos, pois isso é o que Deus quer que façamos. Agora, Salomão não praticou o que ele aconselhou com respeito às esposas, lá em capítulo 9, versículo 9. Ele teve 700 esposas, mas deve ter aprendido com essa experiência que o plano de Deus é melhor. Deus fez originalmente uma mulher para cada homem. Ele tolerou o casamento múltiplo, assim como o divórcio, antes da vinda de Cristo, lá de Mateus capítulo 19, versículo 3 até o 9. Mas isso nunca o agradou. Não há melhor conselho matrimonial do que esse em toda a Bíblia. Então diz assim: goza a vida com a mulher que amas, não com as mulheres, mas com uma mulher que você ama, todos os dias de tua vida fugaz. Isso lá do capítulo 9, versículo 9. Salomão deu novamente esse conselho em Provérbios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Veja. Diz assim: seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Coça de amores e gazela graciosa, saciem-te os teus seios em todo o tempo, e se embriaga-te sempre com as suas carícias. Então, como vimos, alegra-te com a mulher da tua mocidade, com uma mulher somente. Então, a seguir, Salomão deu o seguinte conselho: tudo quanto tiver à mão para fazer, faze-o conforme as suas forças, lá do versículo 10 do capítulo 9, lá de Eclesiastes. Então, tudo o que vale a pena fazer bem. Novamente, a força motivadora é a conscientização de que o que tiver de ser feito tem de ser feito nessa vida. Não existe outra vida. O
Ou melhor, existe outra vida, mas não para você tentar corrigir o que você está fazendo de errado. Agora, o versículo 10, então, continua assim. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Mas lembrem-se que ele está dizendo isso para a pessoa que ainda não aprendeu a viver conforme Deus deseja. Então, jamais saberemos exatamente o que acontecerá em nossas vidas aqui na terra. Salomão ainda disse o seguinte: vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porque, ou melhor, porém, tudo depende do tempo e do acaso. Isso lá do capítulo 9, versículo 11. Bem, nem sempre é o corredor mais veloz ou o soldado mais forte que vence. O sábio nem sempre é o que come melhor ou o que adquire riquezas. Circunstâncias adversas podem sobrevir a qualquer um desses. Então, a vida tem muitas ciladas e não podemos saber de antemão quando estaremos propensos a cair. Salomão diz que isso é semelhante a um peixe capturado por uma rede ou um pássaro por uma armadilha. Lá do capítulo 9, versículo 12. Às vezes, o fim vem de maneira inesperada. Então, portanto, devemos tirar o melhor proveito de cada dia de vida enquanto a temos. Pois Deus nos dá todas as coisas e devemos usar o que Ele nos dá diariamente para honrá-lo. Se você tem muito ou pouco, não importa. O importante é, você estará honrando ao seu Deus com o que tem? Agora vamos ver a necessidade de possuir a sabedoria, lá do capítulo 9, versículo 13 até o 18. Vamos ler. Que diz assim: também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. É melhor. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Pois bem, embora a sabedoria nem sempre seja valorizada, ela é sempre a maior virtude que o homem tem. Em capítulo 9, versículo 14 ao 16, conta-se a história de uma pequena cidade que foi atacada por um grande rei. O rei cercou a pequena cidade com o seu poderoso exército. Dentro da cidade, um homem pobre que era sábio soube o que fazer para salvar a cidade do sítio que estava ocorrendo. Depois que a cidade foi salva, o homem pobre que a salvou acabou sendo esquecido pelo povo. Só um povo sem gratidão se esqueceria das sábias proezas de um homem como aquele. A ingratidão pode causar severos danos a uma nação,
Muitos projetos nobres ficam inacabados por falta de valorização demonstrada aos que trabalharam arduamente no passado. Muitas vezes as pessoas reconhecem a sabedoria umas das outras, mas possuir sabedoria ainda é melhor do que possuir força. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, são mais poderosas do que os gritos de um rei tolo. Isso nós vemos lá do capítulo 9, versículo 17. Então, a sabedoria e o entendimento são mais poderosos do que qualquer arma de guerra. Mas o inescrupuloso e mau pode destruir muitas coisas boas. Isso nós vemos no capítulo 9, versículo 18. Agora, vamos ver mais um ponto. Os efeitos destrutivos da insensatez. E aí isso é do capítulo 10, versículo 1 até o 20. Diz assim: Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim, é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. E o tolo posto em grandes alturas, mas os ricos... o tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugares abaixo. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras, será maltratado por elas, e o que racha lenha, expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado, e não lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Nas palavras do sábio, há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, e as últimas, loucura perversa. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá, e quem lhe manifestará o que será depois dele. O trabalho do tolo o afadiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditoso tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças e não para bebedice. Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O festim faz-se para rir. O vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto, o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícias das tuas palavras. Ok. Um pouco de insensatez pode destruir os efeitos de muita sabedoria. Isso lá do capítulo 10, versículo 1. Bem,
Salomão ilustrou isso dizendo que a mosca morta faz o perfume exalar mau cheiro. Um pequeno erro pode arruinar a reputação de um homem considerado então sábio. O coração do sábio se inclina para a direção certa, mas o do insensato para a direção errada. Isso lá do capítulo 10, versículo 2. O insensato mostra sua insensatez no modo como age e fala, lá do versículo 3. Quando falta sabedoria entre os que exercem autoridade, o resultado é especialmente devastador. Então, nós vimos isso do capítulo 10, versículo 4 até o 7. Quando um governador ou oficial do governo é irracional, não devemos abandonar o nosso lugar. Em vez disso, devemos ser pacientes e demonstrar um espírito manso, pois o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Isso lá do capítulo 10, versículo 4. Um dos erros mais destrutivos que os governantes podem cometer é conceder grande autoridade a homens insensatos, sem conceder aos homens capacitados seu merecido lugar de dignidade. Aqueles que deveriam ser servos estão montados em cavalos, o que indica posição de poder e proeminência. Aqueles que deveriam estar em posição de proeminência estão andando em submissão, como servos comuns, mudando assim as posições que deveriam ter. A insensatez, então, leva ao fracasso, havendo riscos em tudo o que se faz, lá do capítulo 10, versículo 8 até o 11. O insensato pode destruir a si mesmo por descuido. Salomão diz que quem cava um buraco corre o risco de cair nele. Quem derruba um muro ou um prédio corre o perigo de ser picado por uma cobra. O pedreiro e o lenhador também correm riscos. Mas o sábio não continua usando um machado sem corte só porque pensa que um afiado é mais perigoso. Ele afia a lâmina, sabendo que gastará menos energia para realizar então o trabalho. Se uma cobra pode picar antes de ser encantada, é de pouco consolo então ter um encantador. Uma cobra, todavia, sempre será perigosa. Em tudo é preciso exercitar a sabedoria e o bom senso. Agora, observemos o contraste entre as palavras e os atos do sábio e do insensato. Diz assim: nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, e as últimas, loucura perversa. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. E quem lhe manifestará o que será depois dele? Isso lá do capítulo 10, versículo 12 até o 14. As palavras do sábio são graciosas. Elas contêm significado. Uma pessoa insensata e tola sempre abre a boca para falar alguma coisa absurda. Ela começa com uma ideia insensata e termina delirando em loucura total. Ela acha que sabe tudo, inclusive até mesmo o futuro. Ninguém pode instruí-la, nem adverti-la sobre nada. Então, a seguir, Salomão então observou que o insensato cansa-se só de pensar em trabalhar. Isso lá do capítulo 10, versículo 15. Um pouco de trabalho já o deixa tão cansado que não lhe resta energia suficiente nem para saber aonde está indo. Veja bem, a sabedoria é de grande valor para todas as pessoas, sejam reis ou sejam trabalhadores. Isso lá do capítulo 10, versículo 16 ao 20. Um país é digno de pena quando é governado por um indivíduo que é imaturo demais para ser sábio. Seus conselheiros estão embriagados antes mesmo do meio-dia. Feliz a nação cujo líder
é filho de nobres e cujos conselheiros realizam o seu trabalho antes de comerem e beberem, pois comem para repor as forças e não para ficarem bêbados. A insensatez pode ser autodestrutiva de muitas maneiras. Salomão deu vários exemplos de comportamento insensato e autodestrutivo, lá em capítulo 10, versículo 18 ao 20. Primeiramente, ele falou da preguiça. Quando o indivíduo é preguiçoso, sua casa desaba em cima dele. As vigas do telhado apodrecem por causa da infiltração de água, e todo o seu teto cai. Isso lá do capítulo 10, versículo 18. Em seguida, o pregador disse o seguinte, que os insensatos preparam banquetes para se divertirem. Consomem vinho para ultrapassarem os limites da realidade e terem uma sensação falsa de felicidade. Pensam que o dinheiro pode resolver tudo. E também disse que é insensatez falar mal dos que exercem autoridade, mesmo que seja no interior do seu quarto. Um passarinho ou um inseto poderia ouvir essa mensagem e relatar a outros tal imprudência. Isso lá do capítulo 10, versículo 20. Então, o que o homem sábio deve fazer? Devemos usar o que ele nos dá cada dia para honrá-lo. É isso que Deus merece. Então vamos concluir. Salomão compilou esses pensamentos com o fim de ensinar a todas as pessoas a sabedoria de raciocinar sensatamente e estar contente com a vida que se tem. Então, pessoas descontentes, que estão sempre atrás de objetivos egoístas, jamais serão verdadeiramente felizes. Jamais poderão reconhecer qual é o sentido da vida. Põem-se a correr pela estrada da vida, incapazes de desfrutar e valorizar a vida ao longo do seu percurso. Seja sábio e saiba usar o que Deus nos dá cada dia para honrá-lo em tudo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo. Amém.